Bom dia na paz do Senhor. Bom dia, vocês aqui estão presentes aqui no Espaço Maranata, Igreja Primitiva Maranata. Bom dia você que está nas redes sociais. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Bom, eu estou feliz em receber aqui também as minhas tias, a minha prima e Felipe e Fernanda, né? A dupla que eu vou fazer um casamento. E o Felipe, eu fiz o casamento da mamãe. Fiz o casamento, agora eu vou fazer o casamento do filhinho. Isso me deixa preocupado, significa que eu estou ficando um pouco velho a teu avô. Um pouco mais experiente. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por esta bênção. Bom, o pastor João falou do dia 7 de setembro. Eu quero só falar um pouquinho mais. 7 de setembro é uma terça-feira, é feriado. Vai ser um feriado prolongado. Muitos vão viajar, vão para a praia, façam uma boa viagem, tenham bom proveito. Alguns vão para as manifestações, vão para a Paulista, outros vão fazer churrasco, pode fazer tudo abençoadamente, desde que às 19 horas vocês estejam aqui, principalmente os homens. As mulheres podem vir. Eu gostaria até que elas viessem para depois cobrarem dos seus maridos, cobrarem dos seus filhos, dos seus netos. Traga-os para cá, porque nós precisamos de hombridade. Nós precisamos... Muito obrigado, meu irmão. Nós precisamos restaurar em nós, no espírito humano, a força que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu desde a criação, o que Ele deu para o ser humano, que é a ordem: domine sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. E no grego é radar, quer dizer, tem o domínio, pise sobre, tem o controle. E nós estamos deixando escapar das nossas mãos essa nossa missão. Então eu conclamo, chamo os homens para que venham, para que seja reacendida em nós a chama do desejo de sermos mais do que vitoriosos, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Obviamente, nós vamos abrir a Bíblia para falar sobre isso. Então, mulheres, mandem os seus maridos e podem vir para fiscalizar. Mamães, mandem os seus filhos e podem vir para fiscalizar. Não importa a idade. Ah, mas meu filho é pequeno, vai ficar correndo para cima e para baixo. Deixa correr aqui, do que correr da polícia mais tarde aí pelas ruas. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Nós vamos trabalhar muito em cima de caráter. Então eu vou fazer um preâmbulo do caráter cristão. Hoje aqui, que é um pré-aquecimento para o dia 7 de setembro, para o nosso encontro aqui dos homens, aqui no Espaço Maranata. Entrada franca, você não precisa pagar nada. Pode passear, mas volta correndo para as 19 horas. Não deu tempo nem de eu tirar a bermuda. Pode vir de bermuda, não tem problema. Pode vir com o avental do churrasco, não tem problema. É importante que você venha, porque você vai ouvir coisas de Deus muito importantes. Então, este é o meu convite para você. Eu gostaria que fosse uma convocação. Mas quando a gente faz convocação, sabe como é que é o pessoal do mimimi, né? Eu não quero falar nada, porque eu vou deixar para o dia 7. Bom, agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Você aí em casa, pelas redes sociais, vai ver o texto
na versão NVI, Nova Versão Internacional, que é um pouquinho diferente, algumas palavras, o significado é o mesmo. E eu vou ler aqui na versão que eu gosto bastante, que é a Revista e Corrigida. Então, eu vou ler na Revista e Corrigida, mas o pessoal aí de casa, pela internet, vai ter pela NVI. E é até bom que você vai tendo parâmetros também. Bom, o que eu quero falar é sobre caráter cristão. Mas, para falar sobre caráter cristão, eu preciso saber o que é caráter. Eu preciso ter ao menos uma definição. Eu preciso ter ao menos uma ideia para eu poder me enquadrar na visão que Deus tem para os seus filhos, para os seguidores de Cristo, para os cristãos. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Por outro lado, uma pessoa de caráter, você já ouviu muito falar sobre isso, não é? É alguém com formação moral sólida e incontestável. Isso a gente vem aprendendo dentro de casa muita coisa. Aliás, o nosso caráter é formado desde lá do ventre da mamãe, com as informações que o bebê em formação vem recebendo. Porque o bebê em formação no ventre da mamãe percebe tudo o que está acontecendo no mundo exterior, no relacionamento, nas brigas, no carinho, na conversa que o papai ou a mamãe vai tendo lá com a barriga. É muito importante isso. Ajuda, auxilia na formação do caráter. O caráter, quando é forte, não se deixa levar por alguma proposta de uma via mais fácil para ter uma realização ou fazer alguma coisa. Mesmo se naquele momento parece ser o melhor caminho. Não, se eu fizer assim, vai ser mais fácil, eu vou ganhar espaço, eu vou ter mais vantagens. Mas é contra a moral, é contra o pensamento que Deus tem, é contra o que você aprendeu, inclusive dentro de casa. Então, vai ter que ter muita atenção nisto. É o caráter que vai determinar a escolha do indivíduo. Você vai ter que ter escolhas. Até não escolher, você já escolheu não escolher. Portanto, a formação do caráter tem que ser firme dentro da moral, dentro da ética e, acima de tudo, no pensamento que Deus tem para todos nós. Mas tem a falta de caráter ou mau caráter. A falta de caráter é percebida quando, mesmo errando repetidamente com os outros, eu erro, continuo errando, continuo agindo da mesma forma errônea, causando prejuízo a terceiros, ferindo os sentimentos através de manipulações e mentiras, a pessoa ainda insiste em ser assim. É o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, sou meus caráteres. Então eu tenho que ter uma firme definição de vida. Isso vai acontecer conforme Romanos 12, 1 e 2, que não é este o texto, mas eu gosto muito de citar e sempre falo disso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa maneira de pensar, porque você é o que você pensa. E a ciência me diz que nós temos 10.000 pensamentos por dia. Então, afinal, o que eu sei de tudo isso que eu penso? Mas o que eu penso, efetivamente, da forma como eu vivo, então eu vou me tornar aquilo. Quem vive mentira é uma pessoa mentirosa. Quem vive mentira vai ter que sustentar a sua mentira, vai ter que inventar mais outra mentira. É deformação de caráter, é um caráter
que precisa ser reformado. E nós precisamos ser transformados na nossa mente, tendo a mente de Cristo. O que Jesus pensaria nesta situação a que você esteja vivendo? O que ele falaria? Como ele agiria? Como ele trataria nessa situação e nessa circunstância? Isso é ter a mente de Cristo, é ter a mente renovada. Mas para eu saber disso, eu preciso saber de Cristo. E onde é que eu vou aprender as coisas de Jesus? Uma vez que eu me intitulo cristão. Cristão é aquele que segue Cristo. Segue os seus ensinamentos. Onde é que você ora? Fazer exatamente o que você faz. Big Brother, A Fazenda, as novelas da Globo e outros que tais. É aí que você vai encontrar. Você vai estar alimentando para que o caráter seja muito mais deformado. Porque em tudo isso você vai aprender que prostituição é legal, que homossexualismo é legal, que o errado é certo e o certo é errado. Vai fugir do pensamento bíblico, vai fugir do pensamento que a palavra de Deus quer para você. Então eu tenho que ter um caráter cristão. E eu vou elencar para você, se você não trouxe uma caneta, depois você volta a assistir, mesmo que você esteja aqui, não deu tempo de pegar a caneta em casa, saiu correndo, veio da festa à tarde ontem, não tem problema. Você vai assistir novamente, vai pegar uma canetinha, vai acompanhar na Bíblia e vai estudar, porque é para você bênção, transformação de caráter, o caráter cristão. Cristão é o que segue o que Jesus ensina. E o cristão deve assumir as características de Cristo. Bom, se eu leio na Bíblia como é Jesus, o que ele pensa, a que ele veio, e presto atenção no que ele me ensina, eu vou aplicar isso na minha vida e começar a agir como ele falou. Porque eu vou pensar, a minha mente está sendo transformada pelas informações que eu tiro da Bíblia para eu aplicar os meus passos. E aí eu vou ter consequências que deixarão marcas indeléveis nos corações daqueles que me cercam, da família, daqueles que me ouvem, daqueles que veem o meu comportamento. Talvez eu nem precise pregar. Eu vivendo isso já é uma pregação. Já é uma pregação. Ontem encontrei algumas pessoas e gente de comunicação, diretor de uma rádio Transmundial. É o Cláudio, né? Cláudio, diretor da rádio Transmundial. É uma rádio que está no mundo todo, que tem fundo cristão. Tá? Vou pegar aqui porque o pessoal da técnica já está todo desesperado. E eles falam de Jesus. E ele veio me cumprimentar pela forma como nós apresentamos Cristo, abrimos a palavra. Ele fala, olha, eu trabalho com pastores. Lá só tem pastores. E eu conheço muitos pastores. E nem todos falam desta forma. Eu falei, mas isso não traz muito público. As pessoas não querem saber de compromisso. Eu falei, eu sei. Por isso eu estou lhe parabenizando e eu estou acompanhando o seu trabalho. Cláudio, um grande abraço. Um abraço ao pessoal da Transmundial. Que, aliás, eu usei os estúdios lá no milênio passado para gravar o piloto do programa Clube da Alegria. Que vocês não sabem, mas eu apresentava, criei o programa Clube da Alegria, e que foi ao ar aí, que foi até... Tem um pastor aqui em Santo André, que ele voltou para Jesus num programa desse. É um programa muito alegre, humorístico,
mas que levava a palavra de Deus a sério. E ele voltou para Jesus e ele dá o testemunho dele. Né? O pastor Arnaldo, da Manancial aqui. Grande abraço, pastor Arnaldo. Eu falo isso porque ele dá testemunho, ele fala sobre isso. Então, foi lá na Transmundial que eu gravei o programa piloto. Então, o que eu tenho em mente é o que eu estou aprendendo de Cristo Jesus. Se eu estou aprendendo, eu tenho que viver isto, eu tenho que influenciar na minha forma de tratar as pessoas. Mas, Douglas, você fala umas coisas que eu vou contar. Vou contar, viu? Você não é lá essas coisas, não. Você é muito grosso. Eu sou o sal da terra, só que eu sou o sal grosso. Né? Então, tem a sua utilidade. Tem gente que não gosta, mas pelo menos a palavra de Deus está sendo entregue. Você já não é mais inocente. Se você percebeu, está percebendo diariamente, homeopaticamente, eu lanço um remedinho para vocês, que é a palavra de Deus, bem curtinha, mas de um efeito muito grande. Falando de Jesus, de comportamento, falando para você que você deve se aproximar mais de Cristo. Se você não liga para isso, o problema é teu. A minha parte eu estou fazendo. Chegando lá em cima, ei Douglas, relatório. Bom, senhor, está tudo aí, pode ver o Face. Pode ver o Instagram. Pode ver as redes sociais. Senhor Douglas, eu não preciso que eu estou acompanhando ao vivo aí. Inclusive, enquanto você dorme. Oh, Jesus, tem misericórdia, glória. Religiosamente. Essa é a minha preocupação. Eu viver de uma forma que agrade a Deus. Se você não se agrada, o problema é teu. Não vou mais. Vá para onde você quiser. Mas se você acompanha, você vai ouvir de Jesus sempre. Então, o que eu vou falar agora é isto. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Você vai ler isso lá em Apocalipse também. Rei é para governar, é para administrar. Sacerdote tem o papel de apresentar os homens a Deus em intercessão e apresentar Deus aos homens. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, você é um administrador. Você é uma administradora. Jesus te fez isso. Agora, como eu vou administrar? Como eu vou fazer o trabalho sacerdotal se eu não tiver a mente de Cristo? Eu vou usar a minha axiologia. E aí sim, eu vou matar pessoas. Além de matar pessoas, eu estarei contribuindo para que elas não vão para os céus, se bem que eu cante. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou para o céu. E às vezes você vai para o inferno cantando que vai para o céu. Vai depender do seu caráter renovado ou não, transformado ou não. É aí que vai a transformação da sua mente, a conversão da sua vida num homem de Deus, numa mulher de Deus. Você é a luz do mundo. Você tem que iluminar o caminho e mostrar como luz, como as pessoas devem andar. Você é a luz do mundo, você é um farolete que anda pelo mundo. Eu acho que foi Sócrates que falou, andando, se não foi Sócrates, foi um dos filósofos, andava com uma lanterna na mão, à luz do meio-dia, e as pessoas perguntavam para ele, o que você está fazendo com essa lanterna? É aquela lanterna de querosene, que se usava muito no interior, lamparina, né? Andava com ela, o que é que você está fazendo? Estou procurando um homem justo. Mas a palavra já dizia que Deus olhou para esta terra e não achou nela um justo sequer. Não tinha ninguém justo. Todo caráter deformado, tudo caráter doente. Aí vem Jesus e começa a ensinar como se deve viver. Mas ele era filho de Deus, era mais fácil para ele. Não. Ele veio como um homem comum, deixou todo o esplendor da sua glória lá em cima, sendo Deus. Não tomou por usurpação ser igual a Deus.
Ele veio como um homem comum e ensinou como viver. Nos 3 anos, quase 3 anos e meio que ele passou por aqui no seu ministério, deixou um modelo de como ser um homem de Deus, sendo cristão, como ser uma mulher de Deus, sendo uma cristã. Não de título, mas de comportamento. E aí eu digo que o evangelho, ele é comportamental. Vai transformar a sua mente e o seu comportamento, as suas palavras, as suas ações serão diferentes. Porque houve a transformação. Você é o sal da terra. Sal é para dar sabor, é para conservar, mas também serve como veneno. Sal deve ficar no saleiro e quem vai usar o sal, não é o próprio sal. Estou no saleiro, eu vou ser o sal da terra. Vou sair do saleiro e vou salgar a terra. Sal não faz nada. Quem vai fazer é quem precisa do sal. Cozinheira, vai pegar o punhado, o bocado ideal e colocar ou no alimento, ou no veneno, ou vai corrigir com sal. Deixa eu ver como é que está. Falta um pouquinho de sal. Tem muito sal. Então coloca batata para tirar um pouco de sal. Isso é um truque que eu faço muito lá em casa. Quando a Silvana coloca 3, 4 colheres a mais de sal no arroz. Bom, sal tem que ficar no saleiro. E há situações que o sal nem deve aparecer. Então, sal, quietinho, porque se você falar alguma coisa, você pode matar um hipertenso. Então, tem que ser usado por quem sabe a quantidade ideal, que é o Senhor. Ele vai usar você onde precisa adequadamente. Bem? Mas para isso eu tenho que ter essa consciência. O meu caráter tem que me fazer entender que como cidadão dos céus, a isso que eu fui chamado, que eu estou aqui de passagem, isso aqui é rapidinho, daqui a pouco eu volto para casa, eu tenho que agir aqui, nesta terra, como cidadão dos céus. Eu tenho que ter o sotaque dos céus. Mas se você fica no meio de uma região, por exemplo, você vai para o interior, passa lá um tempinho, você volta falando com sotaque. A língua parece que o R já não tem mais som de R. Né? Você vai lá para o sul, você volta falando um português quase correto. O que é que tu queres? Então, o que é que tu queres? Né? O que é que tu quer? O que é que tu quer é lá no Rio. Né? O que é que tu quer? Se é para falar, vamos falar certo, dá licença. Tá? Então, em tudo nós temos que aprender. Se eu sou cidadão do céu, eu vou andar com gente que é do céu e eu vou ter o sotaque do céu. Como é que é o sotaque do céu? E aí, vaso? Isso é gíria gospel. O cidadão do céu, o sotaque dele é o amor. O sotaque do cidadão do céu é o amor. A ação dele vai ser ação de amor, de compreensão. Então, como cidadão do céu, eu tenho que agir como cidadão dos céus aqui na terra. Já estamos voltando. Bom, eu vou fazer a leitura aqui. Você vai acompanhar em casa na NVI, eu já falei. Mas eu vou ler aqui na Revista Corrigida. A linguagem é um pouco diferente, o sentido é o mesmo. Aí depois eu volto para vir elencando algumas coisas. Aí você vai ver. Você vai ouvir falar algumas coisas, aí você vai lembrar. Meu marido faz isso. Minha esposa tinha que estar aqui para ouvir isso aqui. O meu filho. Não é para ninguém que não está aqui. É para você. É para mim. Eu já peguei a minha paulada. Agora eu tenho que descontar em alguém. Bem feito para você que está aqui. Bem feito para você que está ouvindo. Eu recebi minha paulada. Receba a paulada também que você vai receber. Tá vendo? Isso é gíria gospel. Vamos lá.
Primeira carta a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo estava ensinando, dando orientações de como Timóteo deveria agir, ser e como ele deveria preparar uma liderança. Lembrando você que você foi chamado para ser cabeça, não rabo. Logo, você é líder. Em algum momento da sua vida, você é líder. Esse texto vai me falar sobre alguns elementos que têm função. Mas eu vou usar, apesar de estar sendo dirigida para esse tipo de liderança, eu vou generalizar, falar para todos os cristãos. Porque é desta forma que o Senhor quer que vivamos. Ter as características do caráter de Cristo em nós, tá? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler, depois eu volto fazendo aqui um apanhado. Anota, estou vendo que estão riscando a Bíblia, legal. Pode riscar, é legal. Depois você pega outra e risca tudo de novo. Eu acho fantástico isso aí. Uma Bíblia bem marcada é sinal que as pessoas estão preocupadas em aprender. Fiel é a palavra. Se alguém aspira episcopado, excelente obra almeja. Episcopado deseja ser bispo, deseja ser pastor, deseja ser um trabalhador, deseja ser um oficial. Tá? Noutro momento eu vou explicar as funções do bispo, do apóstolo, do evangelista, dos diáconos. Não é esse o momento. Mas você está sendo chamado para o trabalho. Se você tem o desejo de se enganjar na obra do Senhor, e Ele mandou você pregar o Evangelho, significa que é para todos. Para todos. Então, se você deseja isso, excelente coisa você deseja. Então, preste atenção que você tem que ter esses detalhes na sua vida. É necessário, portanto, que o bispo, que o líder, o pastor, o presbítero, o diácono, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sabendo que, e lembrando que a igreja de Deus são pessoas reunidas em torno de Cristo, no nome de Jesus, tá? Não é uma instituição, são pessoas. A tua casa pode ser uma igreja, quando se reúnem em torno de Cristo Jesus. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Aí é a igreja. Não seja neófito. Daqui a pouco eu volto para falar tudo isso, tá? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Quem vai ver se você tem bom testemunho são os de fora. Não é o pessoal da igreja, não. O pessoal da igreja tudo é falso. O pessoal canta desafinado, eles aplaudem. Toca tudo errado, eles aplaudem. Devia ser instituído
uma salva de vaia também quando errou, né? Bom, então os de fora vão ter que ver bom testemunho. Então você terá uma vida de pregador vivendo o evangelho, a fim de não cair no próprio laço do diabo, a armadilha dele. E semelhante quanto aos diáconos, outra classe de obreiros, é necessário que sejam respeitáveis, que se dá ao respeito, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Não é para mostrar para os outros que você tem fé, mas sabe que você mesmo que não é nada daquilo, né? Eu tenho vontade de dizer alguns nomes, mas não posso. Tem uma censura interna que fala, Douglas, não diga nomes. E o pessoal fica olhando para mim, fazendo figuinha, mas que dá vontade de dar, viu? Uns e outros, dá. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, né? De qualquer forma. Da mesma forma, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Significa que o homem não precisa ser fiel? Calma que eu volto já, antes dos comerciais ainda. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ô listinha chata. Mas tem listinha mais chata que esta, tem Deuteronômio, tem Apocalipse, que um dia eu falo sobre isso, dissertando sobre cada item desta lista dos que não entrarão no reino dos céus. Tá? Não é minha, não fui eu que fiz a lista. Que se fosse minha, eu colocaria muito mais. Colocaria. É que a censura interna não permite isso. E nem a própria palavra, porque aquele que acrescentar um tio ou tirar um ponto, já será condenado. Vamos lá. Detalhes que devem ser previstos e vistos no caráter cristão de todo cristão. Eu li aqui, já expliquei no início desta prédica, que era para os oficiais, mas eu estou colocando você, cristão, cristã, numa posição de liderança que o Senhor mesmo te chamou. Então exerça o teu ministério dentro de casa, como pai, como mãe, como filho. Exerça o teu ministério no teu trabalho como empregado ou como patrão. Exerça o teu ministério na sociedade, em todos os lugares, na fila de banco ou estando para receber o pessoal da fila. Mantenha o teu ministério. Achamos alguma coisa interessante? No caráter cristão? É irrepreensível. Irrepreensível é que você não seja o motivo para ser chamada a sua atenção por estar fazendo alguma coisa errada. Vou te repreender porque você está fazendo isto. A Bíblia recomenda chamar para uma conversa de pé de orelha. Como é que é essa conversa de pé de orelha? Pé do ouvido. Chega lá e bater um papo. Conversar. Para que a pessoa não permaneça no erro. Mas seria ideal que nós não tivéssemos motivos para sermos repreendidos. Mas é desse jeito que você é crente? É desse jeito que você vai para a igreja? Eu sei que tem muita gente ouvindo e tomara que a pessoa que falou isso esteja ouvindo isso agora. Reclamando que a mulher
vai na igreja. Você já foi ontem, vai ter que ir, daqui a pouco você leva a tua cama para lá. Não interfira na fé de ninguém. Não interfira. Parece que a pessoa fica endemoniada, cobrando de uma pessoa o estar indo à igreja. Isso não é motivo para repreensão. Irrepreensível nas tuas palavras, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. Vendo aqui também, tanto para diáconos como para presbíteros, pastores, bispos, tem alguma coisa ligada aqui que está chiando. Hã? Veja aí. Esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Significa não ser, obrigado, não ser namorador. O camarada não consegue nem dar conta da própria mulher, fica olhando a bunda da mulher dos outros. Desvio de caráter. Mas não é legal ficar vendo a bunda da mulher dos outros? Passou, bum, 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 bum. O primeiro olhar é inevitável, não é não, Wagner? Mas você ficar fixo naquilo e ter os pensamentos alimentados pelo que poderá vir depois daquilo, é falta de um caráter renovado. É do ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher. É inerente ao ser humano. Mas o caráter cristão vai lhe chamar a atenção. Então eu tenho que me vigiar. Eu não tenho que vigiar os outros. Quer ver o que ele está olhando? Quer ver para que ela está olhando? Não. Quando a Bíblia fala para você vigiar, é vigiar a si mesmo, não é vigiar a vida dos outros. Esposo de uma só mulher vai incorrer em fidelidade. Fidelidade. Em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todos os percentuais. Temperante. Isso tem que fazer parte do caráter cristão. Temperante. Ver que a coisa vai pegar fogo, ele vai tirar os elementos que poderão contribuir para que o fogo aumente. Afastar a gasolina e material comburente, tirar as coisas que possam alastrar o fogo, ser temperante. Não é ser mede a temperatura, como é que chama? Termômetro. Não é ser o termômetro. O termômetro vai dizer, está quente, está frio. Só vai dizer isso. Você tem que ser o termostato. Termostato, quando está muito quente, ele é acionado para baixar a temperatura. Quando está muito frio, ele é acionado para chegar a uma temperatura ideal. Então, seu carro ferve lá, subindo a serra, ou porque faltou água, faltou manutenção, mas isso pode quebrar a qualquer momento. Então, você tem que ser, na sua vida cristã, o termostato, é o temperante. Temperar a situação. Começa a ferver, partir para a discussão, para a briga, para a violência. Calma. Como é que é? Calma, coelhinho, né? Calma, coelhinho. Calma. Temperante. Eu sei que é difícil, mas a vida é esta, vai te ensinar isso. As próprias circunstâncias te levarão a colocar em prática, se você tiver a sua mente transformada por Cristo Jesus. Sóbrio. Sóbrio não significa ser apenas abstinente etílico. Gostou dessa? Abstinente etílico é aquele que se abstém de tomar álcool, né? Porque tira da órbita. Sóbrio não é só nesse aspecto. Eu tenho que ser sóbrio nas minhas decisões, no que eu vou falar, tenho que pensar no que eu vou falar. Quem fala muito, tem um ditado popular que fala que acaba dando bom dia a cavalo, né? Então,
falar somente o necessário. Eu acho que isso não se inclui a mim, porque eu, quando começo a falar, não paro mais. Mas sobriedade no que se fala, no que se faz, sobriedade, equilíbrio, modesto, sem ostentar ou valores ou bens, ser modesto, não querer ser mais do que ninguém. Porque o nosso Cristo, ele nos ensina a servir. E ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Em que posso te servir? É o que deve sair da sua boca. Modesto. Se eu não sei, eu vou sentar para aprender com quem sabe. Eu não vou colocar em mim, pelo peso do meu título, pelo tempo que eu já galguei de conhecer alguma coisa, dizer que eu sou o máximo. A minha modéstia me impede de dizer que eu sou o máximo. Né? Humildade chega aqui e para. Modesto. Hospitaleiro. Hospitaleiro não é aquele que faz visitas a hospitais, não. É que tem em si mesmo a hospitalidade. E você pode ser hospitaleiro mesmo fora do seu domicílio. Você pode ser hospitaleiro aqui, numa reunião como esta. Como alguém que veio aqui e me trouxe um copo com água. Como alguém que dá as boas-vindas, que faz a pessoa se sentir à vontade ao chegar em algum lugar. Hospitaleiro e até mesmo oferecer da sua própria comida, da sua própria bebida, sendo gentil desta forma. O cristão, que tem o seu caráter renovado, ele é assim, ele tem em si o pensamento de auxiliar. Apto para ensinar. Mas para ensinar eu tenho que aprender. Não dá para eu ensinar sem eu ter assentado para aprender. Não adianta dar título para um cidadão e ele já vai sair ensinando. Ensinando o quê? Besteira, a gente não aprende em escola e faculdade. A gente já nasce sabendo fazer besteira. Não é não, moça? Besteira a gente já sabe fazer, sem professor. Não dado ao vinho, ou seja, não seja dominado pelo álcool. Está falando para não beber vinho? Não seja dominado pelo álcool. E a pessoa acaba se tornando uma dependente psíquica. O vinho aqui fala vinho, mas fala de bebidas que faz a pessoa ser dependente. E aí perde toda a sobriedade. Você vai se aconselhar com um camarada, ele está com cheiro de cachaça. Você vai continuar no aconselhamento? Tá. Entendam como quiserem. Não violento. Se bem que um dia eu disse que o amor é violento. A violência do amor é brigar, é lutar, é esmurrar, é socar alguém para que não se apinche no abismo, pule do abismo. Aí eu seguro com violência. Mas a violência cometida de qualquer forma, por palavras ou vias de fato, não faz parte do caráter cristão. Cordato. Cordato é prudente, sensato e não diverge da causa. Eu, por exemplo, eu fico muito doido quando eu vejo alguém cometendo heresias, falando algumas coisas que de fato a Bíblia não está dizendo aquilo que a pessoa está dizendo. Eu não posso concordar com aquilo, mas não vou entrar numa demanda. A não ser que eu seja provocado a isso, seja chamado à conversa a isso, seja consultado a isto. Tá? Inimigo de contendas. Onde possa ter contenda, eu tenho que ser inimigo.
E inimigo já é outra coisa. Se alguém vem falar de alguém para mim, eu tenho que mandar calar a boca. Fala, não. Para de falar besteira, porque esta não é atitude de um cristão que tenha um caráter transformado. Não aceite isso de ninguém. Mas estou falando só para a gente orar. Quer dizer, primeiro mete o pau, julga, depois vai orar. Você tem que orar, pedir perdão. Isso sim. Não avarento. Querer ter tudo. Ser um agiota. Só querer ter lucro nisso tudo. Que governe bem a sua própria casa. Você não manda nem na tua casa, quer mandar em mim? O que é governar? É administrar. É colocar ordem. Não é falar, eu sou chefe, pega uma cadeira e um chicote e vai dominar os leões da tua casa. Não. É tudo com coerência, tudo com amor. Tá? Criar filhos com disciplina, mas com todo respeito. Se os nossos filhos, graças a Deus, as minhas filhas, os meus netos estão caminhando para o mesmo caminho. Nunca tive reclamação das diretoras, dos professores delas. E nas reuniões de pais, sempre elas eram elogiadas, mas elas aprendiam conosco isso. A minha filha mais velha, ela apoiava tantos professores que até greve dos professores ela apoiava. Tua filha é uma maravilha. Eu falei, mas aí dá licença, dona. Mas aí chegava em casa, conversava. Se o teu filho bate no professor, briga na escola, o culpado não é o teu filho, o culpado é você que não está sabendo orientar, não está sabendo governar bem a tua casa. Se eles ouviram e agem diferente, aí o problema é deles. Se eles não ouviram, o culpado é você. Chama atenção. A palavra fala para puxar a vara, não para matá-lo. Significa corrigir. Não precisa bater, mas corrigir. Puxar a vara é corrigir. Não faça isso. Se você não puxar a vara, se você não corrigir os teus filhos, a polícia vai descer o cacetete. Falei certo agora? Vai puxar o cacetete. Porque senão o Sidney fica falando besteira lá no... Aí não dá. Vai puxar o cacetete porque você não puxou a vara para corrigir os teus filhos. Eu estou assistindo você, viu, Sidney? Bom, governar bem é dirigir bem a sua casa, mas numa orientação bíblica. Não seja neófito. Aqui na igreja, por exemplo. Aí chegou o Vanderlei Sinelli, chega agora aqui. Só um exemplo, viu, Vanderlei? Não é revelação, não é profecia, nem nada. Só um exemplo. É que o Benedito não veio hoje. Vem o Vanderlei Sinelli, chegou pela primeira vez, eu acho que ele é legal. Ele tem uma voz desse, ele é homem falante. Agora você vai ser diretor de alguma coisa aqui. Para poder segurar o Vanderlei. E ele vai ter uma retaliação espiritual. Porque não foi treinado, não foi preparado. E aí vai que numa dessas coisas da listinha que eu falei até agora, ele esteja incompatível. Aí virão cobrar de mim e dele. Eu vou lá naquela igreja, vê lá o que o Vanderlei está fazendo. Você está entendendo, Vanderlei? Então se conserta, filho. Eu estou falando assim que o Vanderlei conhece. E sabe o que eu estou falando. Neófitos. Tem que assentar para aprender. Muita gente recebe cargo, recebe óleo na testa lá, para falar que foi ungido, para qualquer coisa, só para segurar a pessoa na igreja. E acaba matando essa pessoa. Tem que se trabalhar o caráter. Tem que se trabalhar o caráter. E não é aqui na igreja, é lá na tua casa, é no teu trabalho. Você tem que ser tratado no seu caráter. Criar filhos com disciplina, com todo respeito. Com disciplina, os filhos têm que saber limites. Bom testemunho. Que as pessoas venham falar bem de você,
desde lá de fora. Porque aqui eu olho, meu Deus do céu, não tem ninguém com cara de Satanás. Não tem ninguém com chifrinho, não tem ninguém cheirando enxofre, tudo com cara de santo. Não, dá uma olhada aí do lado. Apalpa aí, não tem chifrinho. Né? Vê só. Então, o bom testemunho tem que vir de fora. Lá da tua casa. Quer saber uma coisa? Pergunta para a Silvana do Douglas. Mas não pergunta numa hora que ela está com raiva de mim. Que aí ela vai inventar coisa. Mas queira saber. Pergunte. Pergunte para os filhos, para os netos. E nem pergunte, veja, analise. Respeitáveis. Você consegue o respeito respeitando. Te respeitam na sua opinião, na sua posição, no que você faz. De uma só palavra. Eu disse que vou e acabo faltando. Ah, mas eu tenho boa justificativa. Fui dormir tarde ontem. Fui numa festa. Não deu. As desculpas. Quem é bom de argumento não é bom de arrependimento. E a Bíblia exige arrependimento para conselho. De uma só palavra. Não cobiçosos de sórdida ganância. Ou ganancioso ao extremo. Quer tudo para ele. Acima de tudo. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Mistério da fé. Eu creio. Se eu creio que eu vou receber uma bênção do Senhor, mas estou agindo diferentemente e usando contrariamente toda essa listinha que nós vimos até agora, que você acompanhou e vai acompanhar assistindo novamente, você vai estar contrariando a sua fé. Não vai receber o que você está pedindo, porque não está de acordo com os preceitos de Deus. Caráter cristão deve passar por vistoria, não minha, tua, mas o teu caráter, não o meu. Você vai ver, vai examinar, agora você não é mais inocente. Veio, ouviu, dançou, nenê, você já não é mais inocente. Te conserta. Viu, Vanderlei? Te conserta. Que a graça de Deus seja tão intrínseca em nós, que venha nos fazer mudar pensamento, comportamento, e venhamos de fato receber de Deus a recompensa por termos aplicado a nossa fé. Que venhamos receber de Deus o que precisamos. Eu sei que esta palavra não é boa de se ouvir, é dura de se ouvir, mas é para o teu bem. Aquele que é cristão e vive contrário a tudo isto, está cometendo um crime. Falsidade ideológica. Diz que é cristão, mas não é. Aí vão dizer que todo cristão verdadeiro é igual a você, que é uma porcaria. E não é porcaria igual a você. Por isso que precisa de uma transformação no nosso pensamento através das Escrituras, com auxílio do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te instrua firmemente e lhe dê um desejo forte de ter essa transformação de vida. Que Deus te abençoe. E passe xilocaína espiritual depois dessa pancada que você levou. Eu já levei também. Me banhei de xilocaína para poder falar para vocês. Eu oro por ti agora. Que você venha ter essa força, que você venha ter esta coragem, que você venha ter esta ousadia para calar os contradizentes. Ora comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e a pessoa que comigo ora, estamos nos apresentando a ti e pedindo a tua força. Nos auxilia, ó Deus, a andarmos nos teus caminhos. Que a nossa mente, Senhor,
seja transformada pela tua palavra. E que venhamos receber de ti, Senhor, esta bênção de estarmos em ti. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos força, dá-nos a tua coragem. Abençoa-nos com a tua paz. Eu libero, Senhor, a cura para esta mente, a restauração do caráter do meu irmão, da minha irmã, dos presentes e dos que estão nas redes sociais. Como teu ministro, eu os abençoo. Faz, Senhor, com que esta bênção chegue para a nossa vida hoje, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha uma semana muito abençoada. Você, tua casa, estejam sob o olhar paternal de nosso Deus. Teus sentimentos sendo cuidados, tuas dores sendo curadas, os problemas tendo soluções. Seja uma semana de alegria para você e para a tua casa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te alcance de uma forma que o Espírito Santo te convença disso tudo. O amor de Deus te envolva nesta bênção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Douglas Wilsinskas pedindo a Deus por você, até de repente, em alguma edição extraordinária.